Bom, pessoal, agora quem vai subir ao palco é o Jorge Meza, ele que é representante da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no Brasil. Ele vai falar sobre a importância do Brasil no contexto da segurança alimentar. Por favor, Jorge, seja o palco muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer a Canal Rural pelo convite feito à FAO para estar presente aqui neste importante evento. Também ao governo do Estado do Mato Grosso do Sul pelas cordialidades e atenção que tem dado a toda a delegação que está aqui presente. Estava aqui o deputado Jardim, já foi embora, mas também por seu intermédio cumprimentar ao Congresso com quem temos nos encontrado em alguns eventos para falar desta temática. Eu vou fazer uma apresentação sobre a importância do Brasil no contexto da segurança alimentar e nutricional. Eu lembro que quando conversamos com Júlio, falamos em talvez fazer um apanhado de todo aquilo que foi mencionado durante o evento e depois dar uma perspectiva dentro de um contexto da segurança alimentar e nutricional num contexto mundial. Eu tenho 10 minutos somente, eu tinha preparado para um pouquinho mais, mas tudo bem. Eu vou fazer referência a alguns produtos da agricultura brasileira e tentar mencionar sobre o seu potencial num contexto do mercado internacional. E aí começaria com a soja. 61% da soja é exportada em grão in natura. Este é um dado do 2022. 39% é processado nacionalmente e desse processamento nacional, 52% é exportado na forma de farelo e 20% na forma, se é processado na forma de óleo, 26% desse óleo é exportado. Hoje falaram dados de 11,15%, mais ou menos, é decir, uma atualização a 2025 da exportação de óleo. Mas vocês podem ver por esta diapositiva em si o enfoque que tem a produção da soja no Brasil para o mercado internacional. Soja que é muito importante para a geração de alimentos. A safra 2025-2026 da CONAF faz referência que no Brasil teve uma produção de 360 milhões de toneladas. Metade dessa produção de toneladas de grãos corresponde à produção da soja no país. Outro produto importante do Brasil é o café. De acordo aos dados da CONAF, na safra 2025 foram produzidos no Brasil 56,5 milhões de sacas beneficiadas do café. Para 2026 se espera 66,7 milhões de sacas beneficiadas que sejam produzidas, um incremento de 18%. E de esse total é exportado 70,8%, é decir, quase 71% é exportado e 29, 30% é consumido no país. É decir, 70% de exportação. É decir, outro produto importante de Brasil que está enfocado no comércio internacional. Outro produto ao qual eu queria mencionar é a laranja. A laranja é produzida no ano 2025, foi produzido 13 milhões de toneladas métricas de laranjas no país. Isto corresponde à suma da produção da China e da União Europeia juntas. China e União Europeia juntas não conseguem produzir o total de laranjas que produz o Brasil. Ou conseguem produzir, mas não produzem o total de laranja que produz o Brasil. E o principal produto de exportação da laranja é o suco de laranja. Eu busquei alguns dados para poder saber qual que é o nível de exportação do suco de laranja. Não encontrei um dado preciso, mas em todas as referências é uma exportação de mais de 85% da produção de laranja no Brasil é exportado. Mais de 85%. A maior parte é exportado na forma de laranja concentrada, mas com um incremento paulatino na exportação de laranja in natura. Em 2025, 24 a 25, foram exportados 800 mil
toneladas de suco de laranja concentrado e não concentrado. Tem uma redução paulatina nos volúmenes de exportação da laranja, porém, por diferentes motivos, não desses são as dificuldades comerciais, arancelárias, mas também o problema do greening ou do Howlong-Bing, que é um problema que ha mermado muito a produção. Porém, o preço da laranja o preço do suco de laranja se ha incrementado significativamente, o que ha compensado a redução dos volúmenes de exportação. Tenho um dado que eu encontrei na internet que diz: laranjas brasileiras estão presentes em 8 de cada 10 copos de sucos consumidos no planeta. Então, aí podem ver vocês o potencial da produção e a orientação da produção do Brasil no mercado internacional. Com açúcar, na safra 2024-2025 se produziram 44 milhões de toneladas de açúcar, 44 milhões de toneladas de açúcar. As exportações foram de 38 milhões de toneladas em 2024, em 2025, 34 milhões de toneladas. Em termos gerais, quase 80% da açúcar produzida no Brasil é exportada, vai ao comércio internacional, quase 80%. Então, um produto com forte orientação no mercado. Sobre a carne, o dado do Ministério de Agricultura faz referência que a produção da carne em 2024 foi de 10 milhões de toneladas, sendo exportadas 3,5 milhões de toneladas, é decir, alrededor do 34% da produção nacional de carne é exportada, 34%. E o mapa aí estabeleceu um cenário de incremento das exportações em 10 anos, onde prevê que em 10 anos teria um incremento da produção de 10% a 11,2 milhões de toneladas de carne, e as exportações poderiam chegar ao 40% disso, é decir, um incremento de 15% nas exportações em 10 anos. Novamente, outro produto que, se bem tem maior consumo no contexto nacional, também tem um enfoque e um crescimento esperado no comércio internacional. Esta tabela, que grafica muito bem o potencial da agricultura do Brasil, foi preparado pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Aí nós podemos ver que Brasil é o principal produtor de soja, de café, de suco de laranja, de açúcar, de carne bovina, como eu mostrei nos dados anteriores, mas também terceiro maior produtor mundial de carne de frango, terceiro maior produtor mundial de algodão, terceiro maior produtor mundial de milho e quarto de carne suína. E em relação às exportações, Brasil é o maior exportador mundial de soja, de café, de suco de laranja, de açúcar, de carne bovina, de carne de frango, de algodão. É o segundo maior exportador mundial de milho, é o terceiro maior exportador de carne suína. Esse é o potencial que tem o Brasil de produzir e de inferir no mercado a través da disponibilidade de produtos para apoiar a segurança alimentária e nutricional no mundo. Mas, ¿qué significa eso en un contexto mundial? ¿Cuál que a racionalidade es un contexto mundial? A FAO estabeleceu uma meta em 2005, e vocês devem ter já escutado falar em muitos documentos sem fazer referência ao ano base. Então, fala, tem que incrementar-se até 2050 70% da produção. O ano base dessa previsão foi o 2005. Em 2005, verificando o crescimento populacional, mas também as mudanças nos hábitos nutricionais, a FAO considerou que para 2050, onde previsivelmente haveria uma população de 9,1 bilhões de pessoas, seria necessário incrementar a produção em 70%, a produção de alimentos em 70%. No Brasil, como exemplo, na produção de grãos, entre 2005 e 2025, o ano passado, em esse período, cresceu de mais ou menos 100 milhões de toneladas de grãos em produção a
mais de 350 milhões de toneladas de produção de grãos. Quer dizer que, de longe, o Brasil já alcançou aquela meta que tinha estabelecido a FAO de 70% de crescimento até 2050, especificamente nos grãos. E outro dado importante aqui é também a intensidade da exportação, que te dá medida dessa contribuição dos grãos para um contexto da segurança alimentar e nutricional. Em 2005, a intensidade da exportação de grãos era de 0,4, a relação entre exportado e a produção nacional. Para 2025, a intensidade da produção dos grãos foi de 0,65, é decir, cresceu ao redor de 62% a intensidade da produção, é decir, colocou mais produto, alimentos, grãos, no mercado internacional. Então, a contribuição neste âmbito, neste aspecto, do Brasil para a segurança alimentar e nutricional é muito significativa e aquela meta que estabeleceu a FAO de crescimento da produção já foi alcançada com creces. Este é um dado que coloca a Embrapa, que eu sempre procurei e tenho escutado muitas vezes que se fala, nós alimentamos o mundo e nós alimentamos tantos milhões de pessoas no mundo. Eu procurei o dado e este dado vem da Embrapa, que em 2020 publicou um documento que se chama O Agro Brasileiro Alimenta 800 milhões de pessoas. E aí trago esta referência textual desse documento. Os dados mostraram que o Brasil, em 2020, forneceu alimentos para 772 milhões de pessoas, sendo 212 milhões da população brasileira e mais de 560 milhões de outros países, por meio da exportação de grãos, e também se estimou sobre a base da carne bovina convertida em grãos equivalentes. E de aí, o Embrapa fez essa referência a 772 milhões de pessoas alimentadas. O que quer dizer 772 milhões de pessoas? Em 2020, a população global era de 7,8 bilhões de pessoas. Quer dizer que Brasil, nesse ano, e teríamos que atualizar este dado, talvez um esforço com a Embrapa para atualizar o dado, aplicando a mesma metodologia, Brasil alimentou a 10% da população mundial, 10%. E se a gente vê os dados de 2020, Brasil, no 2020, tinha 2,7% da população mundial, somente. Ou seja, com 2,7% da população mundial, alimentou 10% da população mundial. E o PIB do Brasil, em relação ao PIB mundial, era de somente 1,7%. É decir, com uma economia de 1,7%, estava dando alimentos equivalentes para ao redor de 10% da população mundial, o que implica um esforço significativo do Brasil no contexto da segurança alimentar. Agora bem, temos que compreender que só produzir alimentos e vender alimentos não é só isso segurança alimentar e nutricional no mundo. Segurança alimentar e nutricional no mundo tem outros eixos importantes. Brasil ha demostrado sua capacidade de contribuir na segurança alimentar e nutricional através do eixo da disponibilidade de alimentos, que quer dizer produção, geração de estoques e uma oferta suficiente de alimentos. Mas é preciso também pensar no eixo da estabilidade, é dizer, que essa oferta seja regular, o acesso físico e econômico, é dizer, que chegue até onde as pessoas precisam alimentar-se e que as pessoas tenham renda para alimentar-se, e um uso nutricional. Eu também vou para o aeroporto. Termino já daqui a pouco e vou junto. E o quarto eixo é o eixo do uso nutricional dos alimentos, a qualidade da dieta, o preparo seguro dos alimentos. E aí temos uma situação, eu queria mencionar dois elementos que colocam em risco, o eixo da disponibilidade de alimentos, que é o eixo da estabilidade de alimentos, que também foi falado hoje aqui durante as apresentações da manhã.
Brasil consume 8% de todo consumo de fertilizantes no mundo que son necesarios para a agricultura. Consume 8%. No tem nenhum problema aí. Desse 8%, 38% são dos complexos nitrogenados, 33% dos fosfatados, 29% do potássio que é produzido. Desse valor consumido, 70% vai para aquelas culturas que são prioritárias de produção, para soja, milho, cana-de-açúcar. Até aí não tem nada que possa ser um risco substancial. O problema é que 88,2% de esse consumo de fertilizantes vem da importação de fertilizantes. E aí está o risco substantivo. Brasil consumiu no 2025 49,11 milhões de toneladas. 88,2% foram importadas. E tem um estudo que falava faz alguns anos atrás, talvez tenha que ser atualizado, que 45% de esse fertilizante importado vem de zonas de maior propensão à instabilidade. Então, este de aqui é um risco grave que poderia afetar a contribuição do Brasil à segurança alimentar e nutricional, e é onde o Brasil tem que trabalhar de maneira significativa. Claro, há um Plano Nacional de Fertilizantes que foi aprovado em 2022, cujo objetivo é justamente reduzir essa dependência, mas até que isso suceda de maneira significativa, este é um dos grandes riscos no contexto da disponibilidade de alimentos do Brasil para ajudar a segurança alimentar e nutricional. E outro dos grandes riscos, que todos devemos saber e já manejamos os dados, é o tema da mudança climática. O IPCC fez uma projeção no sentido de que, até final deste século, se não tiver nenhuma atividade efetiva de mitigação num contexto global, não somente no Brasil, sino num contexto global, se não tivesse a temperatura média de América Latina e o Caribe, a temperatura média, o incremento da temperatura média em relação à média temperatura na era pré-industrial, seria em todos os casos superior a 2,5 graus centígrados, o incremento da temperatura média. Muito superior a 1,5 graus centígrados, que é o que estabelece como limite máximo. E olha o Brasil no centro de Sudamérica, não? Poderia chegar a temperaturas superiores a 3,5, mais para o litoral superiores a 3, e mais hacia o litoral superiores a 2,5, é decir, em todos os casos superior a 1,5 graus Celsius de incremento. O que quer dizer superior a 1,5 graus Celsius de rendimento? Quer dizer que as medidas de adaptação já não são mais eficientes. Esse é o princípio. Quando você tem temperaturas médias superiores a 1,5 graus Celsius, quer dizer que a eficiência da adaptação, qualquer medida de adaptação já não tem sentido, não é eficiente. Só fica as medidas de mitigação que se expressam em longos períodos de tempo. E este é um dos riscos para a agricultura do Brasil. A agricultura do Brasil já não tem ganhos pelo clima, já chegou ao seu limite em sentido de ganhos pelo clima, agora somente é tecnologia. O clima já não é essa vantagem produtiva, porque já chegou até onde podia com o clima e agora é tecnologia. Tecnologia, melhoramento genético, introdução de espécies, combinação de culturas e demais. Já não tem mais ganho, então temos um risco substantivo aqui, que apesar dos investimentos, com uma mudança climática severa, poderia ter uma situação bastante crítica. E se o pilar da disponibilidade afetado por uma falta de estabilidade, o eixo da disponibilidade afetado por uma falta de estabilidade associada aos... Tem outros riscos que eu não mencionei, mas esses dois riscos são importantes. O que acontece? Se vai disminuir o acesso físico e econômico aos alimentos em um contexto mundial, e reduzindo o acesso físico e econômico aos alimentos, vamos a ter problemas também da nutrição. As pessoas vão se nutrir não daquilo que é de melhor qualidade nutricional, sino aquilo que está ao alcance de seu bolso, aquilo que eles podem comprar. Então, e este é um dos fatores por que nós falamos que
os 4 eixos da segurança alimentar e nutricional são interligados. Se um dos eixos falha, toda a segurança alimentar e nutricional está em risco. Não? Então, é importante para o Brasil, já lo está fazendo, já está trabalhando seus esforços de mitigação das emissões de dióxido de carbono, já está trabalhando nisso, mas é importante que seja muito mais ativo, não somente em um contexto nacional, mas em um contexto nacional para uma efetiva redução das emissões. Não somente no setor agrícola, que é significativa, mas em todos os setores. E aí, o tema da bioenergia que estávamos falando toma um espaço substantivo em essa proposta de discussão global sobre a mudança climática, que não somente temos que pensar na adaptação, mas temos que continuar pensando fortemente na mitigação. Para concluir, Brasil definitivamente é um fornecedor-chave do sistema agroalimentário mundial, aí não tem dúvidas. Não precisamos de Brasil crescendo e oferecendo alimentos para o mundo. Isso é importantíssimo. 2, essa condição de fornecedor-chave efetivamente ajuda a manter a segurança alimentar do mundo. Mas, se tiver choques sucessivos, logicamente, esses choques sucessivos, pela sua condição de estar em mercados internacionais, os efeitos ultrapassam as fronteiras nacionais. Então, se fica interligado. Por tanto, a preocupação já do mundo não somente a disponibilidade de alimentos que tem o Brasil, sino a estabilidade na produção dos alimentos que pode dar o Brasil ao mundo. E, finalmente, sendo um dos principais produtores e exportadores agrícolas do mundo, definitivamente tem um papel central também na estabilidade dos mercados. E tendo um papel central na estabilidade dos mercados, então ajuda a facilitar o acesso físico e econômico dos alimentos e ajuda a ter uma nutrição adequada. Muito obrigado. E agora tenho que ir porque já foram os outros. Realização BR em Eventos e Canal Rural. Correalização Sistema FamaSul. Patrocínio Apex Brasil, Sebrae, CNA Senar e Friboi. Apoio Massey Ferguson, APIEC, CropLife Brasil e Governo de Mato Grosso do Sul. Companhia Aérea Oficial Azul.